Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryampam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Conhecimento e Experiência, um discernimento fundamental no Vedanta. Toda a escritura vedântica é baseada nesse discernimento. Então, quando uma escritura do Vedanta começa dizendo assim, Vedanta é um meio de conhecimento, né? Essa escritura está tratando está discernindo desde o começo um tópico muito importante, discernir conhecimento de experiência. Que conhecimento é esse? É o conhecimento não objetal, né? O conhecimento não objetivo. O Vedanta não lida com o conhecimento objetivo sobre as coisas do mundo, né? Ele lida sobre o conhecimento do que você é. Mas é claro que, para que esse conhecimento seja eficaz, você vai ter que dar umas boas pinceladas na manifestação, porque é na manifestação que a gente se confunde. Mas a essência disso é o seguinte, é que o conhecimento se trata do conhecimento de você, que não é um objeto. Então, como a nossa experiência vive sempre trafegando em obtenção de objetos e a fuga dos objetos, então a gente precisa desse discernimento claro para mostrar que não é um conhecimento experimental, né? Então, por isso que o tópico desse livro é tão importante e muitas vezes tão desconcertante. É a palavra que eu tenho para usar. Bastante desconcertante. Então, vamos lá. Da última vez, a gente parou aqui na página 8. A pergunta é a seguinte: para que você aprenda Vedanta, o guru é necessário? Aí troca essa palavra aqui. Para que você aprenda Vedanta, o professor é necessário? Então, vamos ver o que é que o James responde aqui. Ele começa assim: o verdadeiro professor serve ao verdadeiro aluno. Então, é uma relação onde se toma como base que o aluno, né, ele está assumido, né, como verdadeiro por aquele que procura o professor. Tá? Então, realmente, a pessoa que está procurando o professor, ela está se colocando verdadeiramente como um aluno. Ela está reconhecendo a necessidade dela se colocar como aluno diante daquele que ela entende, né, por um professor verdadeiro, comprovado. Então, quando a pessoa se dirige ao Vedanta, ela está assumindo que ela precisa do conhecimento, né? Ela está assumindo isso, ela compreendeu. Eu preciso de um conhecimento e eu preciso de alguém que me ajude com esse conhecimento, porque eu, por mim, eu estou vendo que não está funcionando bem. Então, vamos ver como é que o James desenrola isso aqui. Se alguém tem o desejo de conhecer a verdade, eu, James, serei seu escravo. Nada me satisfaz mais do que compartilhar essa grande sabedoria. O ponto é que pode se confiar nas palavras de pessoas como eu, quando o tema é o ser. O poder espiritual reside nas palavras, e quando elas são recebidas de coração aberto, a sua vida é transformada. Eu falo muita besteira também, mas é você quem deve discriminar. É uma figura. Mas é você que deve discriminar quando estou agindo como um tolo e quando estou agindo no papel do guru. Muito bom isso dele, muito bom mesmo. O comportamento de pessoas como eu pode, às vezes, ser desconcertante, porque os buscadores, frequentemente, têm uma noção idealizada de como deveria parecer uma pessoa iluminada. Mas a gente sabe que não tem regra em termos de aparência.
Mas a realidade aparente e a realidade sentam lado a lado, né? A realidade aparente e a realidade absoluta sentam lado a lado. O que é verdadeiro em uma não é necessariamente verdadeiro em outra. Até porque são realidades que não interferem uma com a outra, pelo Vedanta, né? O Vedanta explica isso como dois aspectos, né, da mesma realidade. Uma realidade aparente e uma realidade mesmo. A realidade efetiva seria Mithya, seria Satya, e a aparente Mithya. Eu ajo como um tolo só por diversão. Eu sei muito bem quem eu sou. Ele sabe que ele é consciência. Para mim, a vida é apenas um jogo bobo. Até meu ensinamento é só um hobby. Você está empacado porque quer que eu seja do seu jeito. Ele está respondendo a um e-mail. Uma pessoa deve estar questionando o modo do James se comportar. Né? Todo mundo sabe que o James tem uma personalidade com características que muitas vezes não parecem, né, de uma pessoa espiritualizada conforme os cânones aceitos da espiritualidade em comum. Então, ele está respondendo para a pessoa: você está empacado nesse assunto, porque você quer que eu seja do seu jeito, né? Você quer que eu corresponda às suas ideias do que é um professor de Vedanta. Você acha que sabe melhor. Se você me valoriza como professor espiritual, precisa estar disposto a ver do jeito que eu vejo. É aquilo que a gente tinha falado, né? Quando um aluno se dirige a um professor, vamos botar em termos melhores, né? Quando uma pessoa se dirige a um professor, ela vai assumir conscientemente e por deliberação própria, por vontade própria, por entendimento próprio, o papel do aluno. É por isso que as escrituras começam assim, muitas vezes: eu me curvo diante da sabedoria, né, do mestre tal, eu me curvo diante dos pés de lótus, de toda essa corrente de transmissão de pensamento. O que é isso? Isso é um modo muito gentil e educado de dizer que aquela pessoa, né, está dizendo o seguinte: eu me reconheço como um aluno perante esses que eu estou listando como meus instrutores, meus professores. E eu me reconheço de boa vontade, porque eu os procurei, né, com esse objetivo. Então, quando há essa busca por um professor, a pessoa que se coloca como um verdadeiro aluno, ela compreende o papel dela. Né? Por que eu estou dizendo isso? Não é uma coisa que ocorre aqui com a gente, mas é muito comum, às vezes, a pessoa que está ouvindo o Vedanta, ela questiona o método. O Vedanta é um método apenas, né? Evidentemente, ele não é a realidade última, porque a realidade última ela é inexprimível, ela é não dual. E por isso que o Vedanta se autodefine como um meio para que você chegue ao conhecimento do não dual como você mesmo, né? Por isso que ele diz aqui: se você me valoriza como professor, ou seja, se você chega a mim por livre e espontânea vontade como um aluno, você precisa estar disposto a ver do jeito que eu vejo. Senão, para que é que vai se procurar um professor no caso desse? Né? Se a pessoa quer ver do jeito que ela sempre vejo, ela não precisa de um professor, não tem necessidade. Se ela está bem do jeito que ela vê, para que um professor? Né? O professor ele vai acabar te botando em muitos apuros, né? Porque o professor sempre vai pegar os seus problemas e devolver para você mesmo. Né? Então, a pessoa tem que se colocar realmente como aquele que quer lidar com esse meio. Né? Como é que eu vou lidar com esse meio de conhecimento do Vedanta? Será que eu consigo lidar com ele sozinho, acompanhando as escrituras? Na verdade, os próprios textos do Vedanta dizem que, muito embora o norte da condução seja a escritura, que está destituída das impressões pessoais dos professores, do modo como ocorre a experiência da vida em cada professor, muito embora o Vedanta seja, o escrito do Vedanta seja o mais impessoal possível, é evidente que existe um papel fundamental do professor, que é justamente elucidar os empacamentos dos alunos.
né? Você pega uma pessoa verde, ela vai ler Vedanta, muitas vezes ela não entende nada, isso não é um problema específico dela, é um problema comum. Muitas e muitas vezes as próprias escrituras, elas dizem que o Vedanta é eficaz quando ele é conduzido por um professor competente, um professor que sabe quem ele é e que domina as ferramentas de ensino e de investigação do Vedanta. É isso que o Vedanta deixa bem claro. Então, na verdade, a dobradinha escritura, professor, ela existe, mas observa uma coisa, o professor tem que estar de acordo com a escritura. Ele não pode sair te ensinando uma coisa que está fora da escritura. Então, o verdadeiro trilho disso, onde circula esse trem das aulas aí, é realmente a escritura. E o professor vai lá lidando de modo com que o aluno não descarrile o trem, né, por uma falta de compreensão dele. Então, por isso, aí o James continua. Quando eu digo que deve ver do meu jeito, olha que interessante, ele está falando exatamente o que a gente acabou de falar. Eu não estou falando de um jeito pessoal de ver. Eu tomei a visão espiritual como sendo minha. Então, minha visão de vida está em harmonia com a verdade. Portanto, você não precisa se preocupar com o meu enorme e poderoso ego e estar lhe fazendo uma lavagem cerebral. Eu me livrei das minhas questões pessoais e abracei a visão espiritual. Por quê? Porque ela é uma visão que traz paz, alegria e traz entendimento. É isso que se quer aqui, né? Não ficarmos agarrados ao que é correto em nossa experiência, né? Ficar agarrado ao que você entende por correto na experiência vai impedir você de questionar o próprio modo como você lida com a sua experiência. Vai atrapalhar a sua investigação da sua experiência, que é o principal modo de atuação do Vedanta, é a investigação da sua experiência. Então, se você abraçar o que é correto ou errado na experiência, você vai perder a investigação da experiência, que ela vai lhe parecer de um jeito que não lhe é correto. E aí você não vai aproveitar aquilo para investigar você mesmo diante dessa experiência. Então, a gente não deve se deter nas nossas posições de certo ou errado. A gente tem que estar aberto para lidar com o ensino. O ensino do Vedanta, muitas vezes, ele é desconcertante. Então, ele precisa de uma boa disposição do estudante. É claro que, por fim, você vai chegar lá. Né? Por fim, uma hora nessa sua trajetória de consciência, né, acoplada ao meio experimental corpo-mente, uma hora você vai chegar à compreensão do que você é. Não sabemos quando, mas com certeza você chega. Pode ser dessa vez, pode ser daqui a muitos milhões de anos, não importa. Visto da perspectiva atemporal, o certo é que uma hora você chega lá, você rompe, né, a barreira do tempo e do espaço. Mas o problema de ficar dentro de si mesmo e negociar consigo mesmo cada questão é que a energia transformacional que vem com a verdade nunca é ativada. Eu vou voltar para essa frase, porque essa frase é muito boa. Mas vamos continuar a ler aqui o que ele está falando. A mente joga fora seu poder, considerando os prós e contras de cada questão. E quando é hora de realmente fazer o movimento correto, não há energia para isso. Então, você roda os padrões antigos e a vida continua monótona. Mesmo que a abordagem egóica fosse sensata, não é o ego quem toma decisões, porque ele está excessivamente influenciado por medos e desejos e não pode, por conseguinte, fazer escolhas desinteressadas. Como é que ele vai fazer escolhas desinteressadas do que ele quer se ele está acossado por medos e desejos? É impossível. Essa solução desse problema tem que ser dada a partir de um outro ponto, onde o ego apareça como um objeto tentando controlar outros objetos do campo dharma. Isso é o que o ego tenta fazer. Ele é um objeto que aparece no final, né, de quando tudo já está ocorrendo, eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou vivendo. O ego aparece no final, é o famoso lanterninha, é um objeto, e ele quer controlar os objetos que estão ocorrendo na experiência, a qual ele está descrevendo, porque ela já está ocorrendo.
Vocês já viram que isso é quase que uma loucura, né? O ego ele tenta controlar e determinar como vão se comportar os elementos da experiência quando ela já está ocorrendo. Então, é uma tarefa impossível, não tem como. A experiência ocorre independentemente do ego. Tá? Então, a partir desse ponto de vista do ego, que é o ponto de vista daquele que está procurando o ensino, né? Ele está questionando o seu ponto egóico e está indo em direção ao ensino que está fora do ponto egóico dele. Vai tratar isso de uma outra forma. Como é que ele vai conseguir fazer uma escolha desinteressada justamente do que ele está querendo, que está lhe trazendo problemas e do qual ele não consegue escapar? Então, do ponto de vista egóico, tudo bem, o indivíduo pode continuar usando, pode ouvir o ensino e continuar contrapondo os pontos de vista dele. Tá? Só que, nesse caso, é como ele colocou naquelas linhas que eu falei que eu ia voltar a ela. Uma mente assim, ela está dividida, ela está recebendo alguma coisa e ela está contrapondo ao que ela já tem. Então, ela não consegue assimilar o que está sendo mostrado para ela. Ela consegue contrapor, o que é outra coisa. Então, nesse caso, uma mente assim, ela se esgota, ela perde o poder dela. E quando ela tiver que fazer a investigação diária, ela não vai ter assimilado isso. Ela não vai conseguir investigar. É isso que eu estou querendo dizer. E a investigação é a chave do Vedanta, a investigação da experiência ordinária, comum, cotidiana mesmo, é a base da investigação vedântica. Então, se eu estou dividido, se eu estou questionando o ensinamento, como é que eu vou aplicar o ensinamento? É impossível, não tem como isso ser feito. Quando você se abre para o ensino, ou seja, quando eu olho o ensino como um ensino que eu vou ter que aplicar para ver se ele funciona, você sai de uma situação difícil, sai de uma situação muito difícil. Às vezes eu falo de coisa em contato com o Vedanta, o professor Arlindo me deu um livro, né? Era uma apostila, mas ele tinha o teor e o peso de um livro. Era um livro, uma apostila, que era sobre um seminário do James Schwartz, na Espanha, sobre o Bhagavad Gita. Eu vivi isso, porque eu contrapus esse ensino durante quase um ano. Eu me lembro que o Arlindo me deu esse livro em novembro de um ano. Eu só parei de brigar com esse livro em setembro do ano seguinte. E durante todo esse tempo, o que ocorreu não foi assimilação de conhecimento nenhum. O que ocorreu foi um conflito. Até eu perceber que não era razoável eu estar diante de um ensino desse, milenar, etc., e ficar contrapondo minhas posições, que dentro em pouco estarão mortas comigo. Esse ensino continua aos milhares de anos e eu estaria desperdiçando uma oportunidade de lidar com esse ensino e ficar afirmando as coisas das quais eu já estou cansado de saber, desde que eu me entendo por gente. Então, tem essa disposição. Essa é a situação difícil que ele faz. Ele está dizendo, você sai de uma situação de conflito com o ensino. Esse ensino está aí para te ajudar, a se liberar. Não é para que se conflitue com ele. E ele é um ensino interessante, porque ele vai colocar em xeque absolutamente tudo o que o seu ego acha. Mas é tudo mesmo. O Vedanta ele vai rendendo quando a pessoa questiona absolutamente tudo o que ela compreende. Aí tudo o quê? Tudo, ponto. Tudo, ponto. Tudo. Você vai questionar só tudo, só isso. Você ouve a verdade, capta o que é apresentado, e essa verdade vai fazer mudanças. Ela vai mudar o seu posicionamento. É isso que a realidade quer. Ela quer apenas que você mude o seu posicionamento para que você se torne maleável diante dos aspectos rígidos que foram coletados diante de toda a vida. Então, daquele jeito misterioso, que é a vida mesmo, as mudanças vão ocorrendo. O interessante é que, às vezes, uma mudança ocorre e você nem sabe como aquilo ocorreu. Depois de um tempo, você nota que aquele aspecto está completamente diferente, mas você não sabe como ocorreu. Essa é uma experiência que eu tenho certeza as pessoas aqui estão vivendo. Muitas estão vivendo isso. Vamos continuar, então, aqui.
Não há nenhuma decisão envolvida, a não ser você se abrir para o ensino e aplicá-lo, só isso. Todo esse lidar com questões, tomar decisões no mundo relativo, esgota a mente, né? E, acima de tudo, se forma um ego responsável, comprometido, o quê? Com, no fundo, as minhas próprias posições, do que eu vou fazer ou não. E a pessoa se sente virtuosa por ser tão preocupada, se importar tanto e ser tão consciente. Mas algo importante se perde, que é aquele sentimento livre e alegre que distingue uma vida verdadeiramente espiritual da vida de uma pessoa comum, né? Tem até uma frase muito engraçada do Ramana Maharishi, uma pessoa que fica lidando demais com questões e se sobrecarregando demais com tudo isso. O Ramana, uma hora, ele dizia para as pessoas assim: cuidado com essa coisa de ficar pensando sobre pensamentos, que o excesso de pensamento inflama o cérebro. Então, você está pegando o teu sistema e, querendo ou não, você está estressando ele, né? Está dando uma sobrecarga nele que ele não é para ser desenhado assim. O Ramana estava certo, ele inflama o cérebro. Quantas vezes a gente fica gerando questões, aí tem aquela figura que a gente vê às vezes nas histórias em quadrinhos, nos desenhos, e sai fumacinha da cabeça, né? Então, queima o cérebro, né? Queima inflama, aquilo começa a funcionar mal. Então, o indivíduo tem que usar a mente dele do modo mais objetivo possível. E uma coisa eu garanto, o Vedanta ele vai mostrando para você, né, esse como ele mostra é que é muito misterioso, mas vai ficando claro para você como usar a mente da melhor forma. Ela vai realmente virando um instrumento. Não, não virou instrumento na base da submissão, ela vira um instrumento na base da pura compreensão e de um lidar muito amoroso com a própria mente. Tá? A gente nunca deve ficar brigando com esse equipamento que a gente tem. De preferência, não deve brigar com nada, muito menos com o equipamento que você está usando. Ele é primorosamente desenhado para isso, como tudo na natureza, e ele tem um papel, né? Ele tem um ótimo de atuação que precisa ser cultivado. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Né? Eu vou prosseguindo, a gente faz sempre daquele jeito, né? Qualquer colocação, etc., pode interromper sempre que a gente retorna para o ponto. Bom, o professor o ajuda a pensar corretamente. O professor te ajuda a pensar corretamente. Aí, o estudante vai ter que questionar o que é pensar corretamente. Ele vai ter que olhar com muita sinceridade para ele e dizer assim: olha só, será que eu estou pensando corretamente? Será que eu estou usando os recursos que eu tenho de pensamento de um modo adequado? Tem um bom questionamento desse para mostrar para ele como isso deve ser olhado com cuidado. É assim: se eu estivesse pensando corretamente, eu estaria arrumando problemas na minha vida a ponto de ter que precisar de uma orientação? Isso foi o que me fez parar de brigar com o Bhagavad Gita e ouvir, né? Eu cheguei a essa conclusão, eu digo, caramba, é claro que pelo que eu estou vendo até agora, eu não tenho usado bem essas coisas, né? O meu modo de pensar me trouxe problemas. Então, é aquela coisa. O professor, né, juntamente com a escritura, ou melhor, a escritura juntamente com o professor, ele ajuda você a pensar corretamente, ele ajuda a você aprender a usar a mente de um modo mais adequado, de um modo mais propício. Até mesmo uma pessoa que não quer nada com, com moksha, com liberação, ela pode se aproveitar muito bem do ensinamento do Vedanta. Ensina-se nas universidades indianas, né, ali na área de propaganda e marketing, muitas vezes se ensina muito Vedanta, porque o Vedanta ele mostra como é que funciona a psique humana. Claro que aí o marketing vai usar aquilo para, né, condicionar cada vez mais a mente da pessoa, mas isso não invalida, né, a precisão do ensino a ponto de ser usado até do modo inverso ao que ele se propõe, né? Olhe para isso de uma maneira diferente. Olhe para essa questão da perspectiva do ser. Que ser? Você. Você, exatamente esse
que está achando que está complicado, porque está associado a um instrumento o qual não tá sendo ensinado o bom uso dele. Isso, você é o ser, isso é um fato. Mas a mente não parece querer sê-lo, a mente parece não querer ser o ser. Por quê? Porque a mente, por inércia, fica agarrado nos seus medos e desejos, é o hábito dela. Então, o entendimento que está por trás da mente tem que ser modificado. Olha que frase interessante. O entendimento que está por trás da mente, o entendimento que está embasando a mente, precisa ser modificado. Ideias que não estão em harmonia com a sua verdade, a verdade que você é o ser, precisam ser mudadas. É isso que o ensino propõe. Noções incorretas sobre si mesmo, eu sou um corpo, eu sou gordo, eu sou limitado, eu sou estúpido, eu sou genial, eu sou incrível, as pessoas me acham incrível, elas me procuram porque eu sou a luz delas. Todas essas noções geram insatisfação com o que é, né? Geram insatisfação com a vida como ela é. Porque a vida vai seguindo, o campo dármico vai seguindo, e quando o indivíduo está muito egocentrado, é inevitável que ele entre em atrito, né, com os componentes do campo dármico. Não tem como. O guru é apenas alguém, ou seja, ele está querendo dizer que o guru é o igual. O guru é apenas um alguém que o ajuda a pensar corretamente. Ele ajuda você a pensar fora da escravidão dos medos e desejos. O professor, primeiro, vai te levar para uma vida de compreensão, uma vida de dever, né? Uma vida de entendimento, até que a verdadeira compreensão sobre você apareça. Ele não vai te levar para uma vida onde você está satisfazendo os seus desejos e se afastando dos seus medos. Não, muito frequentemente, quando ocorre um medo muito grande no aluno, etc., o que o professor faz? Ele gentilmente devolve esse medo para o próprio aluno. O aluno vai ter que lidar com isso, né? O professor nunca vai deixar o aluno escapar de si mesmo. Ele nunca vai deixar o aluno transferir alguma coisa dele, aluno, para outro, para o professor, para o ensino, para seja lá o que for. Vai sempre devolver para você mesmo. Por quê? Porque ele sabe que é fundamental que você resolva essas coisas em você. Por quê? Por um motivo muito simples. Independentemente disso ser justo ou não, isso só pode ser alterado e estudado por você mesmo. Não tem jeito, ninguém tem acesso ao que você tem aí no seu corpo sutil, só você mesmo, né? Deus Ishvara teria, mas uma das regras, né, de Ishvara é que ele não vai interferir no ser humano dessa forma, né, forçando o ser humano a pensar do jeito que está pensando, a mudar esse pensamento egóico. Não, Ishvara não força o ser humano a nada. Ishvara não afasta do ser humano nada do que ele queira. E, ao mesmo tempo, não afasta do ser humano nada que ele precise aprender. Então, o cara diz, então, Ishvara me joga no fogo? Quando necessário for, sim, não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Não tem a menor dúvida. Tem aquela historinha de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela tinha visões de Jesus. Até contei essa historinha já uma vez aqui. Ela estava no navio, o navio foi a pique, e ela ficou lá, né, uma náufraga agarrada ali a um bote, a um pedaço de madeira. Aí teve a visão de Jesus. Ela disse, poxa, olha o que está acontecendo comigo. Você deixa isso ocorrer comigo? Aí ele disse, isso é para o seu bem. Ela disse, meu Deus, se você fala isso porque gosta de mim, imagina para os seus inimigos o que é que você fala. Mas é claro, né, Jesus aí personificando, né, o Atman, né, o próprio Paramatma, não tem inimigos, né? Mas é aquela coisa, o que você tiver que passar, Deus não vai te afastar. E o que você quiser muito, ele não vai afastar também, nem que seja através de uma tremenda decepção, né? Então, o guru, o professor, ele ajuda você a pensar de um modo adequado, você usar adequadamente o seu corpo sutil, né? Que ferramenta é essa? Muitas pessoas criticam a mente, mas elas criticam a mente porque elas estão atarantadas com esse extraordinário computador cósmico que é a mente humana. Não estão sabendo usar isso adequadamente. Estão usando a mente para satisfazer as suas pulsões.
né? Satisfazer seus desejos e fugir dos medos. Não é essa o melhor uso da mente. Não é esse o melhor uso da mente. Tá? O professor, né, ele ou ela, o professor ou a professora, é o ser e sabe disso. Então, a mente do guru pensa a partir do ser, entre aspas, tá? Porque ser não pensa. Ao se comunicar com tal pessoa, você aprende como pensar corretamente. Olha que interessante. Pensar corretamente sobre o quê? Sobre você mesmo. Porque o Vedanta é todo sobre você mesmo. Primeiro, você tem que aprender a pensar corretamente sobre você. E você aprende a identificar crenças errôneas e opiniões. E o mais importante, aprende que pode viver feliz sem elas. Você vê na sua frente alguém que pensa com clareza e não se agarra a nada. Então, você tem a plena convicção de que também pode fazer isso. Esse papel aqui do professor também é um papel de muito estímulo, né? O aluno, ele olha o professor e ele vê que é um igual. Ou é uma pessoa. Acaba funcionando como o quê? Como um espelho. Algumas escrituras dizem, o professor é o espelho para que o aluno veja no professor o que ele é. O aluno está vendo no professor ser. O ser, uma hora, começa a funcionar como espelho. E, finalmente, o aluno percebe que aquele ser que ele está vendo no professor é ele. Essa é a grande alegria do professor, né? É que realmente o aluno acabe vendo ele como igual, não apenas como gente, mas como ser, né? Como ser único. Então, olha que interessante. Repara o que acontece quando você lida com a sua mente corretamente. Acontecem muitas coisas interessantes. Uma delas é que uma mente bem usada, ela consegue refletir sobre ela mesma, né? Aquela função da mente, Budi, o intelecto, bem instruído, bem acompanhado, tem essa capacidade de se dobrar sobre o próprio corpo sutil do qual ele faz parte e avaliar o ego, avaliar a mente, com as suas sensações, com suas emoções, com o seu input sensorial. O intelecto, ele avalia a si mesmo. Então, é uma função extraordinária. Você aprende, por exemplo, a fazer uma coisa que muitas pessoas não sabem fazer quando não estão bem orientadas. Você aprende a fazer uma coisa fundamental, que é identificar suas crenças errôneas. Tá? E aprende o seguinte, que você não precisa delas. Isso foi uma sacação que a Byron Katie, que é uma apontadora direta bem conhecida que tem por aí, ela teve quando ela estava internada no hospício. Né? No momento de lucidez, ela perguntou para ela mesma assim, se eu não estivesse pensando do jeito que eu estou pensando, como é que eu estaria? Eu estaria feliz? Estaria triste? E ela ficou imediatamente feliz. Tá? Então, é uma saída que muitas vezes as pessoas notam. Como é que eu vou estar se eu não ficar pensando desse jeito? Faz esse exercício com você algumas vezes. Você está aborrecido com alguma coisa, ou então está muito eufórico com alguma outra coisa. Aí fica um pouco assim com você, olha bem para você mesmo e diz assim, vem cá, como é que eu fico sem ter isso? Você vai ver que você vai ficar muito contente, vai ficar pacificamente contente, vai ficar com contentamento. Um contentamento que não tem nada a ver com aquilo que saiu. Né? Um contentamento, então, que ele irrompe de você. Você jorra esse contentamento para manifestação. Por quê? Porque você é Ananda também. Você é o ilimitado, que aqui aparece como uma bem-aventurança. Né? Reconhecer a sua verdadeira natureza é geralmente tanto mais difícil quanto mais tempo a pessoa está no mundo espiritual. Olha que coisa interessante que ele está falando. Porque ela vai juntando um monte de ideias espirituais. Então, a pessoa desenvolve um tipo de identidade espiritual. Mas essa identidade é somente uma camada a mais. Outro ego melhor, entre aspas, sobre o ego existente, sobre o ego sansárico, né, que a gente, em geral, associa aos objetos densos, né? Minhas posses, né, minha casa, o meu poder, o meu dinheiro. O Sutra do Diamante do Buda foi dirigido aos monges que estavam no caminho há muito tempo e que tinham juntado um monte de noções errôneas.
O diamante foi um ensinamento para romper com esses mitos espirituais. Repara o seguinte, que a identidade espiritual, ela tem uma característica, quando a gente estuda, né, o modo como a mente lida com os objetos densos e sutis, a identidade espiritual, ela realmente pode vir a ter um obstáculo muito sério. Qual é? É que os objetos da identidade espiritual, aquilo ao qual faz a pessoa se vincular a uma identidade espiritual, são objetos sutis. Então, são objetos de lida mais difícil mesmo. Você pega uma pessoa que é um materialista convicto, né? Toda a parte material dele acabou um dia. A casa dele queimou, a esposa se suicidou, os filhos foram sequestrados, teve um terremoto, engoliu metade da cidade dele. Um cara desse, uma posição dessa, se houver ali, de repente, talvez por um karma, uma inclinação para tentar ver além, ele já não tem apego nenhum. Se ele conseguir, por algum motivo, com a ajuda de alguém ou por uma bênção, ele passar daquela situação de desespero, ele tem tudo para se desapegar daquilo e, quem sabe, ver realmente qual é a verdadeira identidade dele, né? Que nunca precisou de nada disso. Então, tem essa delicadeza, realmente, com a personalidade espiritual. Tá? Seria interessante a gente um dia ler esse Sutra do Diamante, porque esse tipo de problema ele é identificado por vários professores, justamente porque os nossos apegos passam a ser objetos extremamente sutis, delicadíssimos, difíceis até de você ter noção do quanto você está enganchado neles. Então, essa dica aqui do James ela é extremamente importante. Né? Ela é uma dica num ambiente extremamente difícil, porque ele é difícil de enxergar. Né? Os apegos espirituais são difíceis de ver. É fácil ver quando eu estou apegado a uma pessoa, quando eu estou apegado a um carro, quando eu estou apegado a uma carreira, mas quando eu estou apegado a algo tão sutil quanto uma ideia espiritual, ou até mesmo ideal, né? Não necessariamente espiritual, a mudança ela fica muito difícil, porque não é um objeto fácil de ser discernido, de ser individualizado, por um motivo muito simples. Em geral, ele não tem forma. Vocês já pararam para pensar que muitas crenças são objetos sutis que não têm forma nenhuma? Isso é uma coisa impressionante. O dia que eu percebi isso, eu fiquei impressionado. Não tem forma. Né? Aparece apenas sob forma de textos, impulsos, tudo muito sutil, muitas vezes muito difícil de você conseguir discernir. Mas o Vedanta ele vai dando ferramentas e de modo que a pessoa passeia de uma forma relativamente equânime, tanto no que a gente chama do mundo externo, entre aspas, quanto no mundo interno, entre aspas. O Vedanta vai te dotando com todas essas ferramentas. Aí eu vou continuando aqui. Qualquer dúvida, vocês podem interromper o momento que quiserem. Próximo tópico. É um tópico bem do Vedanta mesmo, né? Não confie em mim, pelo amor de Deus. Eu vou ler de novo. Não confie em mim, vírgula, pelo amor de Deus. Não é uma questão de confiar em mim, ponto. É uma questão de confiar nas ideias que estou passando adiante. Estou passando ideias escriturais para você. Eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. Bem, eu sou a mensagem também, mas não da maneira que você pensa, né? Vamos imaginar, por enquanto, um lidar dual aqui, em relação ao que ele está falando. Dizem que Buda falou, não acredite em nada que ler ou em nada que ouvir, mesmo que eu tenha dito, a menos que corresponda ao bom senso e à razão. O Vedanta é eminentemente razoável e lógico. Se confiar em mim, você está me dando um poder que deveria estar dando a si mesmo. Olha que trecho elegante. Se confiar em mim, você está me dando um poder que deveria estar dando a si mesmo. Afinal de contas, é você que vai ter que discernir o que você é do que você não é. Com o quê? Com o seu poder. Que poder? O seu poder de ser, né? O seu poder de existência. Esse é o seu poder. Né? É isso que você não pode entregar, porque o seu trabalho todo em relação a você vai ter que ser feito por você. Se você deixar um professor fazer esse trabalho por você,
Ele só vai fazer esse trabalho por você se ele for um professor de Araque. Se ele for um professor verdadeiro, ele vai sempre devolver você para você o tempo todo, né? Sem parar, o tempo todo. Se confiar em mim, você está me dando um poder que deveria estar dando a si mesmo. Se confiar em mim e eu aceitar sua confiança, então estou com um problema. Então eu, professor, estou com um problema. Eu estou com um problemão. Vou sempre ter que me preocupar em manter a sua confiança. Da primeira vez que eu lhe disser algo que você não queira ouvir, você vai ter um problema de confiança e a nossa relação irá se quebrar. Então, antes que isso ocorra, você deve ver se tudo isso está baseado no conhecimento escritural, né? Ao invés de ficar botando a sua confiança naquilo que você está vendo como uma pessoa, né? Então, verifique tudo, confira tudo, né? Não fique acreditando piamente no que o professor está falando. Por isso que a escritura do Vedanta ela tem um papel essencial. Sem a escritura não dá para ter Vedanta, né? Como a gente falou lá em cima, a escritura é o trilho. Confiança quer dizer que existe desconfiança. É o mundo dual. Você aponta para um lado, o outro lado aparece como uma sombra. Por isso, o Vedanta é sobre investigação. Investigação significa que você está procurando entendimento. Quando você compreende algo, não precisa confiar, né? Simples assim. Você sabe o que é e o que isso vai fazer. Sim, com certeza é útil confiar nas palavras do Vedanta, até que as tenha verificado em sua própria experiência. Mas, se compreender que pode descobrir a resposta por si mesmo, você não irá se sobrecarregar com a ideia de confiança. Eu, né, James, estou apenas lhe oferecendo um kit de ferramentas para você consultar, de modo que você facilite a sua investigação. Estou lhe dando um aparato, um sistema de investigação, para você discernir o que é você do que não é, né? Estou lhe dando um kit, né, de estudo para que você possa olhar para o mundo manifesto e vê-lo de um modo que lhe seja favorável, de um modo onde você consiga compor com esse campo, ao invés de brigar com ele. Essa que é a ideia. Você, com esse kit, você não apenas discerne você do que você não é, você aprende a trafegar adequadamente nisso que dá tanto problema para as pessoas, que é mítia, que é o campo da manifestação. Você enxerga o campo da manifestação não como um problema em relação aos seus desejos, em relação ao aumento dos seus medos. Você enxerga o campo da manifestação como algo com o qual você vai bater uma bola para fazer uma investigação boa, produtiva, né? Você vai entender tudo o que um ego entende como problemas para ele, você vai entender como alavancas para que a sua investigação se aprofunde. Né? Olha que interessante, você passa a se relacionar com o campo de um modo verdadeiro e não procurar no campo aquilo que o seu condicionamento fica querendo, né? Você tem usado a psicologia, está falando assim especificamente por uma questão que ele recebeu, né? Mas a psicologia não está funcionando. Se a psicologia estivesse funcionando, você não estaria sofrendo de ansiedade. As conclusões são muito simples, né, gente? Como é que eu sei? Eu estou usando psicologia, ela não está funcionando. Como é que eu sei que ela não está funcionando? Que eu continuo inquieto. A psicologia não funciona porque o ego na psicologia é tido como o ser. A questão do desejo não é adequadamente abordada, os valores são desvalorizados ou não são tratados do modo adequado e parece haver pouca compreensão de que os frutos das ações não são da alçada daquele que faz a ação. Então, são esses os problemas, né, do ensino, da ferramenta psicológica em geral. Há provavelmente outras limitações, mas eu, James, não sou um expert em psicologia, não posso afirmar. Mas ele lista alguns aqui que são fundamentais, olha.
Número 1, o ego é tido como ser, a questão do desejo não é adequadamente abordada, os valores conducivos à liberação não são valorizados, né? E parece haver uma pouca compreensão de que não é o ego, né, que é determinante para os frutos das ações. Não é ele determinante. Quem é determinante para conferir os frutos das ações é o campo dármico. Então, ele está colocando aqui 4 aspectos muito importantes. Então, você pode fazer algumas ligações entre o estudo da psicologia e o Vedanta? Pode, contanto que você conheça bem a psicologia, né, o que você está tentando comparar, e você conheça bem o Vedanta, para ver se é comparável tudo. Você vai ver que algumas coisas têm a ver em um, têm a ver com o outro, mas em muitas outras não tem a ver. Para isso, a pessoa tem que conhecer bem o Vedanta e tem que conhecer razoavelmente bem aquele aspecto específico, né, da abordagem psicológica que ele está usando. A psicologia freudiana, transacional, bioenergética, existem alguns paralelos, tá? Mas se a pessoa conhece bem os dois, ela vai ver que essa correspondência tem suas limitações, né? Aqui o James botou algumas limitações muito sérias. Na verdade, a psicologia em geral, ela trabalha melhorando o ego, ela trabalha a imagem que a pessoa tem de si mesma, né? Ela torna o ego da pessoa um ego melhor, né? Um ego menos aflito, menos afoito, né? Mas é um trabalho em cima do ego. Então, o ego é o centro do trabalho da psicologia, não tem como não deixar de ser. Já no Vedanta, na verdade, gente, o centro é Deus. É Deus, tanto com atributos como sem atributos, né? E vai se desenvolvendo nesse ensino até que fica claro para você que você, em última instância, é o Deus sem atributos. Do mesmo modo que o Deus Ishvara com atributos, em última instância você o vê como Deus sem atributos. Então você o vê como igual. Nesse momento, Atman igual a Paramatman. Eu sou aquele Brahman. Eu sou Brahman. Pronto, é a realização, né? Então, tem limitações para a gente poder comparar o Vedanta com alguma outra coisa. São comparações válidas? Sim, mas elas vão demandar um conhecimento da pessoa que está querendo comparar, tanto daquilo, né, que ela está querendo usar como referência, como o Vedanta, né? Então, é meio delicado isso. O que eu sugiro, assim, é que a pessoa faça isso à vontade, né? Mas que ela saiba o que ela esteja fazendo. E ela saiba também as limitações que esse tipo de procedimento traz em si. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, é como a coisa se apresenta, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa em cima do que a gente está falando? Vocês estão bem quietos, né? Quer dizer que vocês estão absorvendo tudo isso aqui 100%, né? São mentes praticamente satíficas aqui que eu estou lidando, né? Eu gosto da Preimana que ela vai e diz, é isso mesmo. É isso mesmo, sou sim. Vamos lá, vamos continuando. Mas é que a mente vai ficando satífica, não vai, o Prem? Com o tempo vai ficando mesmo, né? A gente vai ouvir. Eu noto uma coisa, sabe? A gente vai ouvindo melhor. Você nota isso? A gente vai ouvindo melhor, né? O ouvir fica mais límpido, fica mais claro, fica com menos interferência. O que eu noto hoje em dia comigo é que o meu ouvir tem uma interferência muito pequena em relação ao que tinha antes. É bom, até para lidar em mídia com isso é ótimo. As pessoas vão te adorar, você é um excelente ouvinte. É, só cuidado para não ficar expondo muito a orelha para muito lixo, né? Então, tem que saber, muitas vezes, de um modo muito gentil e educado, né, romper o contato naquela hora e buscar uma outra coisa, né? Faz como o índio, né? Índio, quando vê uma criança mexendo assim numa coisa perigosa, né, um facão, um anzol, alguma coisa mais arriscada, uma lança, eles vão lá, não falam nada. Eles vão lá, pegam a criança, tiram ela dali e já botam outra coisa na mão dela. Então, se alguém começar a tumultuar muito a sua cabeça assim, você gentilmente dá um jeito de ocupar a mente dela com outra coisa.
né? Bota ela para falar de outra coisa. Isso aí você consegue, para dar um alívio, né? Então, até o fato de ser um bom ouvinte mostra para você os limites do ouvir, né? Onde tem uma hora que é um basta, né? Hoje eu li uma historinha sobre o Shivananda, que ele meio que deu um basta, né? Ele na época da independência da Índia, o Shivananda ele estava dando, né, uma palestra, né? Estava lá dando um satsang, vamos dizer assim. Aí uma pessoa interrompeu ele e disse assim: Swami, o senhor vê Gandhi, né, andando para cá e para lá, criando essa confusão danada com os jovens vão para os protestos, ninguém trabalha nada, é só disputa com o Império Inglês, um monte de Império Pacífico, os ingleses reagem mal, muitos dos nossos morrem, etc. Que problemão, hein? Isso não está errado, não, o Gandhi agir desse jeito? Aí o Shivananda ouviu, daquele jeito dele, né, que era um gigante muito calmo, ficou quieto, aí não falou nada. Aí no dia seguinte o Shivananda está lá, né, no ashram dele, passa um monge por ele, né, faz as saudações e continua. Aí a mesma pessoa que tinha feito essa pergunta alguns dias antes, aí falou para ele: mestre, o senhor não acha que essas pessoas que ficam no mosteiro aqui querendo se isolar do mundo, né, deviam estar dando sua contribuição? Está vendo como é que ela mudou totalmente de ideia? Deviam estar dando sua contribuição aqui para a independência da Índia, mas vem uma pessoa aqui, né, fica aqui nesse mosteiro, se isola de tudo. De que vale isso tudo? Aí o Shivananda ouviu, mas aí ele deu um basta. Ele disse assim: tá bom, concordo com você, mas se você olhar bem o Gandhi, ele está muito feliz, né, nesse tumulto todo que ele causa, e esse monge aqui está muito feliz nesse isolamento pelo qual ele está passando. A única pessoa que eu vejo que está insatisfeito com essas situações é você. Né? Pronto, então deu um brinquedo para o cara ficar lá se entretendo, né, com ele mesmo e parar de ficar aborrecendo a pessoa. Então, um bom ouvinte também, ele sabe, né, dar um jeito de escapulir daquele problema, né, daquela pessoa que está lá. No fundo, essa pessoa que estava falando com o Shivananda está mais afim de brigar, né, tem um comportamento de muita crítica. Então, o bom ouvinte vai até um determinado ponto. Aí ele começa aqui: é engraçado, a gente está falando de ouvir, olha aqui o texto, né? Todo caminho espiritual, qualquer um, hein, se resume a preparar a pessoa para ouvir a verdade, né? Eu sei que você tem andado desconfiado do que eu tenho a dizer. Deve ser o mesmo e-mail que a gente está tratando o tempo todo, né? De certa forma, é inútil, diante dos receios de uma pessoa em relação a algo, tentar convencê-la a confiar. É uma frase muito sóbria. É quando a pessoa não quer acreditar, é inútil você tentar convencê-la. Mas lhe peço que confie no que eu tenho a dizer, porque às vezes você não pensa muito claramente. E essa falta de clareza faz com que você tenha que passar por mais problemas do que necessitaria, né? Faz que você tenha que passar por mais problemas do que necessitaria. Eu esqueci aqui os problemas. Então eu ofereço o que eu ofereço. Não porque tem alguma satisfação egóica em ver você seguindo o meu conselho, mas para tornar o seu caminho mais fácil. É muito impressionante como as coisas funcionam quando você confia nas palavras de pessoas que não são apegadas, que são desapegadas. Por não apegadas, eu quero dizer alguém que está satisfeito com o seu ser. O seu ser é o único ser. Então, vamos dizer assim, está satisfeito com o ser que ela é. Aí o James, às vezes, ele fala o seu ser. Mas o seu ser é o mesmo do meu ser, é o mesmo do Marcelo, é um ser único. Tá? Ele só usa isso para dizer que isso é a coisa mais próxima que você tem, porque, na verdade, é você mesmo. Né? Então, por pessoas não apegadas, eu quero dizer alguém que está satisfeito com o seu ser apenas e que, portanto, não está atrás de nenhuma agenda. Você não perde nada em aceitar minhas palavras, e eu não ganho nada. Assim, não há por que você ser relutante. Repare que ele está investigando com a pessoa sobre a relutância da pessoa. Ele está dizendo que, em última instância, não há por que a pessoa ser relutante. A pessoa não vai perder nada em ouvir o que ele tem a dizer. Eu devo, provavelmente, esclarecer uma dúvida sobre o papel de um guru. Um guru que dá conselho não é um guru adequado.
Pois é. E tudo que a maior parte das pessoas querem é conselho. Eu fiquei 15 anos da minha vida correndo atrás de conselho. Sabe o que me serviu isso? Isso me deixou muito confuso. Isso me fez procurar mais conselhos ainda, até que eu me cansei de procurar conselhos. E eu vi que quem tinha que lidar com isso era eu, embora eu detestasse essa ideia, né? Então, um guru que lhe dá conselhos não é um guru adequado. Ele não está fazendo o papel de um professor espiritual verdadeiramente. Por isso eu pus meu no texto, entre aspas, na frase acima. As escrituras orientam e os gurus endossam as escrituras, né? Esse que é o funcionamento básico, tá? A escritura orienta e o guru endossa. O professor endossa a escritura. Ele não sai da escritura. Ele é a personificação da escritura. Isso é uma salvaguarda para o estudante, né? Você ter a tua trajetória balizada por uma escritura é a sua salvaguarda, é aquilo que vai te prevenir de cair em armadilhas de codependência, né? Lembra da frase de Hafiz, o grande poeta sufi: o ídolo pertence aos idólatras. O ídolo é uma construção de idólatras. Então, a escritura bem estudada, ela impede que você escorregue para isso. Quando eu estava procurando alguém que pudesse me aconselhar sobre a minha vida espiritual, eu estava querendo encontrar um ídolo, né? Mas, graças a Deus, né, a vida sempre nunca deixou isso na minha mão. Ela sempre ia tirando, que nem o índio tirando as coisas da mão da criança, né? Não, aqui você não vai ficar. Aí me tirava e me botava em outro lugar. Toma, toma aqui, toma você de novo. É isso que vai acontecer o tempo todo. Você não vai brincar com nada, cara. Você vai parar de brincar e eu vou botar você na sua mão de novo. Sempre você. Foi assim o tempo todo. Hoje em dia eu sou muito agradecido com isso. Eu tive muita boa sorte com isso, né? O único papel do professor do guru é ensinar sobre o ser. O que é ensinar sobre o ser? Já que o ser é inexprimível. É remover a ignorância do ser. Que ignorância é essa? São minhas ideias, né? Minhas noções errôneas sobre mim mesmo, sobre o mundo. Esse é o bom professor, ele te ajuda a eliminar essas ignorâncias. Por quê? Porque ele sabe que a hora que isso realmente deixar de ter importância para você, né, a ilimitação que você vai aparecer claramente no mundo manifesto. Ele sabe disso. Por quê? Porque é a sua natureza, não tem como isso emergir, uma vez que aquele monte de ondas de ignorância tenha sido suprimida. Não tem como você não emergir disso exatamente do jeito que você é. Uma vez que o discípulo sacou, ele sacou que ele ou ela se torna o guru, o professor, e ele cuida da sua vida sozinho, né? Ele vai seguindo o seu caminho. Continuemos? Ou alguma dúvida? Eu vou continuando, hein? Vocês não falam nada, eu vou continuando. Aqui está uma definição extraordinária. O que é Vedanta? Vedanta é um meio de conhecimento, né? Isso é um modo de olhar para o conhecimento de Sati. É um meio de se chegar ao conhecimento de que você é Sati. E aqui tem uma outra definição de Vedanta que é muito boa, que tem a ver com o que Krishna falou para Arjuna, né? Krishna diz para Arjuna assim: o autoconhecimento é sobre o campo dármico e sobre o conhecedor do campo, né? Ele tem que ser completo. Mas completo no que diz respeito ao quê? Ao modo como você lida com esses dois aspectos. Então, é um estudo em cima do modo como o seu corpo sutil está funcionando sob o conjunto de vasanas que definem o que a gente chamaria de a sua personalidade. O que é o Vedanta? Olha que definição legal ele está dando agora. Vedanta é o conhecimento comprovado sobre a natureza de todos os fatores da realidade e a relação deles entre si. Ele está dizendo que Vedanta é o conhecimento comprovado sobre a natureza de todos os fatores da realidade. Que realidade ele está falando? A realidade única que tem duas ordens de realidade. Tá? Aonde tem fatores na realidade?
Os fatores existem na parte aparente da realidade, que é Mithya. Por isso que o indivíduo estuda o campo dármico. Esse é outro modo de dizer o que é o Vedanta. A natureza de todos os fatores da realidade. Então, eu vou estudar o campo dármico, e o que? Estou estudando Mithya, e também vou estudar Satya. Como é que eu vou lidar diretamente com Satya? Através dos Mahavakyas, através das declarações de identidade. Quando é que elas dão um efeito forte? Quando eu estou pacificado com esse campo, quando eu estou lidando bem com esse campo. O que quer dizer quando eu estou lidando bem com esse campo? É quando a minha mente para de conflitar com o campo. Essa é a boa hora para eu ouvir o Mahavakya e ver o Mahavakya como um espelho daquilo que eu sou, o inexprimível. As palavras certas o liberam da ignorância. Palavras são tudo. Elas podem levá-lo da consciência para o mundo ou do mundo para a consciência. É um portal, uma porta de salão. Abre para um lado, abre para o outro. Ignorância quer dizer apenas palavras erradas e conhecimento, palavras certas. As palavras certas libertam a consciência da aparente ignorância. As palavras erradas confundem-na, confundem a consciência. Quando ele fala confunde a consciência, confunde essa unidade experiencial operante, né? Que em termos de corpo sutil vai ser o quê? Vamos lá, ver como é que é um corpo sutil, quais são os constituintes básicos dele. Tem que ter a consciência original, que é você, tem que ter o seu reflexo no corpo sutil e tem que ter o corpo sutil. Esse bloco que a gente acabou de falar, é ele que pode ficar confuso. Não pela parte da consciência original, mas pela parte operacional, que é o corpo sutil, animado, ligado, vivificado pela consciência refletida. É esse aí que está confuso. É esse aí que está confuso. E é esse aí que vai ter que ser elucidado. Por isso que ele está dizendo, vai libertar a consciência da aparente ignorância. Vai libertar essa unidade que está vivificada pela consciência, através do reflexo da consciência no corpo sutil, vai liberar isso da ignorância aparente. As palavras erradas vão confundir esse sistema que está operando. Bem, não são as palavras em si, mas seu significado. Sim, o Vedanta é tudo em cima disso. É você realmente ver qual é o significado apropriado das palavras. O Vedanta é um meio de conhecimento que se fale de palavras. Como é que a gente fala isso? O Vedanta é um pramana, é um meio de conhecimento que usa de vernáculos, de palavras. É isso que é o Vedanta. Eu sugiro vocês nunca esquecerem uma frase de Nisargadatta Maharaj que eu demorei alguns anos para entender. Aliás, eu só fui entender com o Vedanta. Pelas palavras vocês se confundiram, e pelas palavras vocês sairão da confusão. Então, pelo entendimento inadequado das palavras, vocês se confundiram. Pelo entendimento adequado delas, vocês vão sair da confusão. Então, a gente está aqui lidando com um modo de libertação simbólico, porque ele trabalha em cima de símbolos, que são as palavras. E são os símbolos que mais agarram a gente na experiência. Imagine se a sua experiência fosse unicamente um conjunto imagético. Não teria aquele brilho de ter uma história contando isso e juntando esse monte de imagens numa suposta história relativa de um ego. Está vendo a importância das palavras? As palavras são o fundamento último da sua identidade. Sem palavras, você não conseguiria ter uma história. E o que é um ego sem história? É impossível você ter um ego sem história. Então, o Vedanta é um pramana. Sempre que você lê que Vedanta é pramana, você sabe que é um meio de conhecimento que está atuando através de palavras. Não está atuando através de outra coisa. As outras coisas podem ser úteis. Práticas energéticas, meditativas, tudo claro. Contanto que você nunca perca esse enfoque, Você nunca perca realmente o correto dimensionamento desses fatores que você está tendo que lidar aí no seu corpo sutil. Isso aqui é sensacional. O Vedanta revela a lógica não examinada da existência. Por que é uma lógica não examinada? Simples.
É só você dar uma olhada, através da história que você contou de você mesmo, do que tem sido a sua existência. A sua existência tem sido algo unicamente interessado em obter o que quer, em fugir daquilo que não quer. Então, você não está usando, quer dizer, você está usando a experiência que ocorre com você no campo dármico só para isso. Você não está examinando a lógica dessa experiência. Do que ela é constituída? A que ela se destina? O que ela reforça? O que ela não reforça? O que é um meio de experiência? Como ele funciona? Qual é o funcionamento disso? A gente nunca faz isso. A gente está sempre olhando aqueles pontos finais ali. Eu quero aquilo e eu não quero aquilo. E assim vai um ser humano, eras e eras e eras assim, repetindo basicamente o mesmo funcionamento. Então, o Vedanta ele vai em cima dessa lógica que não foi examinada da experiência. Por quê? Porque a experiência está o tempo todo submetida ao que o experimentador quer ou não. Mas ela nunca está sendo analisada adequadamente. Aí o rapaz começa aqui. Eu vou ler, que isso aqui é um trecho longo. De repente, a gente talvez volte a ele no encontro seguinte. Aí tem aqui um e-mail. Eu sempre pensei que iluminação seria algo de absoluta certeza, que atingiríamos através de uma investigação lógica. Então, deve ser, em última análise, uma crença. O meu problema com a crença é que pareço chegar no mesmo ponto onde pessoas acreditam no homem barbudo numa nuvem, né, num Deus ali no local. Apesar do modelo delas, esse modelo dual, né, com o Deus separado da criação ser diferente, ainda assim está baseado também na crença. É difícil apenas acreditar ao invés de experienciar. Mas o que o indivíduo não está notando é que a crença dele está condicionando a experiência dele. Vocês reparam isso? É isso que ele não está reparando. Ele diz assim, é difícil apenas acreditar ao invés de experienciar. Ele não está vendo que o que ele chama de experiência dele, ela está baseada no modo como ele entende a experiência dele. Então, está baseado nas crenças que ele tem sobre ele. Né? Então, o indivíduo que às vezes está só preocupado com a experiência, ele não nota que, no fundo, aquilo está espelhando a crença dele. É só uma pessoa começar a falar sobre a experiência dela que você entende exatamente como é que ela se enxerga. Né? Como é que ela está se vendo para ela estar falando que ela está vivendo essa experiência. Né? Isso é um aspecto muito interessante quando você vai conversando com uma pessoa. Né? A minha experiência é assim. Tá, mas será que ela está notando que isso está condicionado por um modo dela acreditar nela mesma, dela achar, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo? Isso está condicionando o modo como ela está interpretando a experiência. Aí ele continua, né? Ele está com a visão experiencial, daquela que o que conta é a experiência em si. Ele ainda não está vendo aqui que as crenças dele sobre ele mesmo estão condicionando o modo como ele está vivendo a experiência dele. Eu acho que as pessoas buscam o que é experienciável porque querem algo sólido como uma rocha, que altere suas vidas. Aí o James ele vem e fala assim, ó, olha que interessante. Crença e experiência não são as únicas opções. Ponto. Há o conhecimento. Iluminação é a certeza absoluta de sua identidade como consciência. Eu vou ler isso aqui, de novo, porque é isso aqui mesmo. Iluminação é a certeza, não é uma crença, tá? É uma certeza absoluta de sua identidade como consciência, como ser, como Deus, como Brahman. Você usa a palavra que você quiser, de preferência a palavra que você tiver menos atributos. Atmananda Menon, ele usava consciência porque ele dizia que, para ele, consciência era uma palavra que não tinha praticamente atributo nenhum. Então, eu uso consciência porque ela passa, para mim, no meu entendimento, ela passa algo que não tem atributo nenhum. Mas é literalmente isso aqui. Iluminação é certeza absoluta de sua identidade como consciência, e não como um corpo-mente. Seja a iluminação atingida pela experiência direta, pela lógica racional ou qualquer combinação das duas, não tem a mínima importância. Há prós e contras.
tanto na experiência quanto na lógica. Por exemplo, se você tem uma experiência profunda e direta do reflexo da consciência na sua mente, tá? Consciência refletida, e o conhecimento, eu sou a consciência, não permanece quando a experiência acaba, para que serviu então a sua experiência? Se você tiver cuidado, não tiver cuidado, quer dizer, você vai ficar tentando reproduzir essa experiência. Se esse conhecimento não ficar, talvez você fique um adicto, como muitos por aí que ficam adictos em experiências espirituais. É melhor que você chegue ao conhecimento através da lógica que a experiência gera. Né? Esse é o interesse do Vedanta. Né? É estudar detalhadamente a lógica da sua experiência ordinária. Mas isso raramente acontece. Raramente. Porque a pessoa continua interessada, né, nesse binômio, desejos e medos. Então, a mente continua em dúvida sobre sua natureza. Crença não é uma opção, exceto no início da investigação, né? Mas ela não permanece quando a investigação é concluída com sucesso. Não é uma crença, é uma certeza. É uma certeza. Nisargadatta chamava isso de uma convicção profunda, firme, inabalável. É uma certeza, não é uma crença. A crença, ela ocorre no começo, quando o Vedanta fala assim, que uma das qualificações interessantes é você ter confiança na escritura, é o Shraddha. Mas é uma confiança, tá? É uma crença na escritura que ela é pendente. Ela está pendente de quê? De que você, com o passar do tempo, verifique na sua própria vida o que a escritura está falando. Então, o que é que a escritura pede para você? O ensino pede? Pede um voto de confiança. Esse voto de confiança ele começa inicialmente com uma crença. É assim que ele trabalha. Até que no decorrer da sua vida com o Vedanta, você vai verificando na sua experiência ordinária realmente aquilo que a escritura está sugerindo nas investigações. Tá? E ele, de novo, eu vou ler aqui, mas crença não é o que permanece quando a investigação é concluída com sucesso, ou seja, quando Atman é visto claramente como Paramatman. Aí não, aí é uma certeza mesmo, é pum, é um tijolo que cai dentro do cara. Não tem mais como sair disso. Em quem isso aí bate, mesmo se o indivíduo quisesse, ele jamais voltaria para trás, jamais. Mas não dá para voltar mesmo, não precisa se preocupar, não vai voltar nunca. Você nunca vai escapar disso, nunca mais. É você mesmo, como é que vai escapar? Quando você claramente investiga o experienciador e o campo da experiência, é exatamente o que Krishna está dizendo. O campo dármico e o conhecedor do campo. E, em última instância, aquele que está conhecendo o experienciador e o campo. O Vedanta ele quer que você fique focado naquele que está, né, que é capaz de lançar luz, é aquele que ilumina o experienciador e o campo da experiência. O que é você? Você é consciência. Você é a luz que ilumina o experienciador e o campo no qual ele atua. Você é o verdadeiro conhecedor de tudo, através desse experienciador. A consciência só consegue conhecer através de um instrumento de experiência, através de um experienciador. A consciência é sati, ela não tem atributo nenhum, é indefinível. Então, quando você claramente investiga o experienciador, tá? É o jiva, especificamente você está investigando o seu corpo sutil, como ele funciona. Quando você claramente investiga o experienciador e o campo da experiência, com a ajuda da elegante metodologia do Vedanta, uma inevitável lógica transpessoal é revelada. Eu assino embaixo isso aqui, é isso mesmo. É uma inevitável lógica impessoal. Ela aparece. É uma lógica que o conduz diretamente à liberação. Não é possível para o indivíduo, tá, deduzir a lógica total da realidade durante uma única vida, porque isso está além da alçada da mente individual. O Vedanta é um meio comprovado para a iluminação. O Vedanta, a escritura, ela é uma revelação do conhecimento, né? Do princípio conhecedor de tudo, que seria Ishvara.
né? O Vedanta é revelação, a gente tem que deixar isso claro. E a iluminação é uma revelação também. Ah, mas o que isso tem a ver com o uso da mente? Tudo. Todo seu uso adequado da mente só vai facilitar isso. Só vai facilitar isso. Vai retirar um monte de obstáculos. E aí depois você vai ver que você não precisava de nada daquilo, né? Ó, vai fundo, é isso aí mesmo. Esse último parágrafo aqui vale a pena a pessoa se deter e ficar com ele, né? Até o próximo encontro, dá uma lida de novo nesse parágrafo aqui. Quando você claramente investiga o experienciador, o jiva e o campo da experiência, você é a consciência, você é o iluminador dos dois. Com a ajuda da elegante metodologia do Vedanta, uma lógica inevitável, tá? Inevitável, ela é sistêmica, transpessoal, impessoal, não está ligada a ninguém, ela é revelada. É uma lógica que conduz você diretamente à liberação do quê? Do experienciador. Tá? Não é possível para o indivíduo deduzir essa lógica toda da realidade durante uma única vida. Isso está além do que a gente chamaria de um corpo sutil do ser humano, embora ele possa usar as ferramentas, né, reveladas nessa lógica. O Vedanta é um meio comprovado para a iluminação. Não é o meio único, é um meio. A humanidade é muito longa, muitas culturas vieram no planeta, muitas foram embora, e a questão da liberação, ela existe em qualquer cultura. Então, está claro, né, que meios de liberação existem em qualquer cultura. O Vedanta é um baita de um meio, né? É um ápice, é um apogeu desses meios, cristalino, magnífico, sob qualquer aspecto. Bom, gente, vou interromper por aqui. Vocês têm alguma colocação? Pode ser, inclusive, um protesto. Pode ser qualquer coisa. Tem algo a falar? O que é essa mãozinha aí? Tá, beleza, não tem que falar nada, né, Frei? Tá bom, né? Tem uma hora que a gente não fala mais nada mesmo, né? Aí a mente, é engraçado, a mente Nietzsche vai ficando meio quieta também, né? É bacana. Tá vendo? Em vez de forçar a mente a ficar parada através de uma técnica, ela vai ficando parada por pura compreensão. Ela fica tão feliz quando ela é bem tratada, que ela vai ficando quietinha. A mente adora ser bem tratada. Agora, quando pega a mente e vai estressando ela, vai pegando o motor do seu carro, né, e vai botando naftalina, querosene, né, realmente você vai andar 1000, mas o seu motor vai para o espaço. E depois do tempo não vai servir nem para se mexer. Então, é bacana a gente tratar a mente bem, né? Ela, a mente, ela aprecia muito esse bem tratar, viu? Muito mesmo. E aí ela vai ficando quietinho, né? E através dela vai aparecendo a felicidade que você é. É inevitável isso, gente. É inevitável para qualquer pessoa. De um mendigo moribundo até um mega ditador, se ambos se dedicarem a isso, é inevitável isso. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde. Tá joia, então? A gente fica por aqui mesmo? Então, Marcelo, quando você quiser. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta e a toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos, libertando tantas e tantas pessoas que a gente nem sabe ao longo de milênios. Obrigado, gente. Até a próxima. Tudo de bom para vocês.